vezes parece muito pouco tempo quando a gente se fala, são 6 meses. Mas eu posso te garantir que em 6 meses você consegue transformar a sua vida física, mental, financeira, emocional e espiritual. Porque eu transformei a minha vida em 6 meses. Há 2 anos atrás, eu decidi que eu precisava mudar em todas as áreas da minha vida para ter os resultados que eu gostaria. Porque se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter escolhas diferentes. Então eu me prometi que em 6 meses eu ia transformar toda a minha vida. E assim aconteceu. Eu estou aqui para te ensinar os passos que me fizeram transformar a minha vida por completo em 6 meses. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida e você sairá daqui outra pessoa. Então agora, nessa etapa, eu não quero que você só fale, eu acho que a minha rotina é assim, eu acho que meu horário é assim, eu acho que eu faço isso. Não, eu quero ação, porque sem ação a gente não consegue nada. Então eu quero que você pegue um caderno, um tablet, computador, o que for que seja para você anotar. Porque quando a gente coloca ali, a gente escreve, a gente consegue ter mais clareza do que a gente está fazendo, a gente realmente consegue visualizar e falar, opa, realmente, eu tô fazendo isso de errado, eu preciso mudar isso urgentemente, aqui tá bom, então eu preciso focar ali e manter a constância. Então agora eu quero que você pegue seu caderninho e durante 7 dias, no mínimo, se possível, fazer sempre por um mês, por 15 dias, mas pelo menos 7 dias. Eu te desafio a fazer pelo menos 7 dias. Você vai pegar e vai anotar toda a sua rotina. Você vai escrever detalhadamente. Por exemplo, 6 horas eu acordo, me levanto, coloco o pé no chão. Neste momento eu acordei um pouco preguiçoso, muito animado para mais um dia. Acordei triste, não quero falar com ninguém. Depois, 6h10, eu vou para o banho. Eu tomo um banho relaxante, delicioso, e ali eu já começo a relaxar, ou eu já começo a ficar animado pro dia. Aí após isso, 6h30, eu vou, escovo meus dentes, raspo a minha língua. Depois, 6h40, eu vou, tomo meu shotzinho, preparo pra mim, pro meu marido. Nesse momento, eu já tô sentindo um pouco de gentileza por estar preparando e cuidando da pessoa que eu amo também. Aí eu vou colocar ração pros meus gatinhos às 7 horas da manhã, coloco uma carninha, eles ficam felizes, a gente tem um contato, a gente tem amor ali. E aí você vai descrevendo todo o seu dia, a hora que você almoça, a hora que você vai fazer seu exercício físico, a hora que você estuda, a hora que você está procrastinando também. Por exemplo, almocei meio-dia. Meio-dia e meio, terminei de almoçar e fui mexer no celular. Só que eu fiquei mexendo no celular até as 1h30. Eu não vi que eu estava ali em excesso, eu não vi que eu estava ali no meu celular e perdi todo esse tempo. Porque quando você começar a escrever esse tempo ali que você ficou no celular da meio-dia e meia a 1h30, você vai ver que perdeu muito tempo ali, que talvez não precisava ter perdido esse tempo. Você poderia ter andado ao ar livre, conversado com a sua família, respondido alguns e-mails importantes, não só perdido tempo ali. Porque quando você vê, você vai ter uma noção maior. Caramba, foi 1 hora da minha vida perdida ali. 1 hora é muito tempo para algo que é muito esgotável na nossa vida, que é o tempo. A gente tem 24 horas por dia, mas a gente tem que usar essas 24 horas de uma forma muito boa pra gente chegar nos nossos objetivos. Então, quando você escreve e vê toda a sua rotina detalhadamente, você tem uma visão mais ampla daquilo e fala, realmente, caramba, isso que estava me atrapalhando. Então agora eu preciso mudar urgentemente isso para chegar nos meus resultados. Por isso que eu falo que o primeiro passo realmente é você ter essa clareza e esse diagnóstico. Nada na vida a gente não tem resultado se não passar por um processo de diagnóstico, de um estudo. Parece ser difícil, mas depois que você faz, você vai vendo os resultados, vai ficando cada vez mais animado e vai ficando mais fácil, porque o início ele sempre é mais difícil, mas com o tempo vai se tornando automático, vai se tornando um hábito na nossa vida. Então começa hoje a escrever detalhadamente a sua rotina, analisar cada pontinho para ver onde está errando, onde precisa melhorar, porque é só aí que a gente vai conseguir ir para o próximo passo. E o segundo passo, ele é extremamente importante, porque a gente já teve clareza, já fizemos um diagnóstico, agora é o momento da gente definir a nossa persona campeã e quais são de fato as nossas metas para a gente não ficar perdido e girando em círculos. E vocês vê muito eu falar sobre persona campeã em outros vídeos, mas porque realmente isso é essencial para você ter na sua vida, porque senão você vai ficar tirando para um lado, atirando para o outro, vai ficar fazendo coisa desnecessária na sua vida que não vai te levar para lugar nenhum. E o que é essa persona campeã? Você vai agora, neste momento, anotar e definir também como seria a pessoa que você gostaria de ser. No cenário ideal de vida, como que essa pessoa age, o que ela faz, qual horário ela acorda, qual hora ela come, quais alimentos ela consome, qual o consumo de água que ela bebe,
bebe durante o dia, quais exercícios ela faz, quanto tempo de exercício ela faz, como é sua aparência física, porque isso é muito importante também pra gente definir a nossa autoimagem, o que ela estuda, o que ela consome, ela vê podcast, ela vê série, que tipo de podcast que ela vê. Você vai escrever tudo muito bem detalhadinho, porque isso vai te dar um norte, vai te dar uma direção pra você sempre se lembrar do porquê que você tá fazendo, quem que você deseja se tornar. Porque quando a gente quer uma mudança de fato, a gente tem que saber quem que a gente quer se tornar. Ah, mas porque eu quero começar a fazer academia? Tá, mas por quê? Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ser uma pessoa esteticamente mais bonita? Você quer ter o shape? Você quer estar maromba? Você precisa saber o porquê que você tá fazendo ali, como que essa pessoa faz. Porque, por exemplo, beleza, eu quero ser uma pessoa sarada, gostosa. Mas aí você vai lá e fica comendo sanduíche. Você vai lá e dá 2 refeições livres, come uma pizza. Você acha que a pessoa que você gostaria de ser tomaria essa atitude? Você acha que ela, querendo ser sarada, ser gostosa, ela iria lá, ia comer, ia jogar o balde, chutar tudo pro alto? Você tem certeza disso? Então isso dá muito um questionamento na nossa cabeça. Sempre que a gente for tomar uma atitude, a gente olha e para. Será que a minha persona campeã faria isso? Isso é um norte que eu levo muito pra minha vida, pra tudo. Às vezes eu tô com preguiça de gravar, às vezes eu tô com preguiça de trabalhar, de produzir um conteúdo, de fazer um roteiro, de pensar. Aí eu tô lá com preguiça assim na cama. Eu paro e penso, será que a pessoa que eu gostaria de ter estaria na cama com preguiça e não iria gravar esse vídeo? Aí eu falo, pior que não. Aí vem aquele peso na consciência saudável, porque é importante a gente pesar a nossa consciência de forma saudável. Aí eu vou, me levanto e vou fazer o que precisa ser feito. Porque os vencedores, eles não fazem só quando eles estão animados, motivados, estão hypados, cheios de energia. Os vencedores fazem o que precisa ser feito mesmo nos dias ruins, com preguiça, com desânimo. E isso é sobre vencer. Então você precisa sempre se lembrar disso, da sua persona campeã, como ela agiria, o que ela fazia, como ela se veste também, porque a imagem pessoal é importante. Se você quer trabalhar, sei lá, no ramo de skate, você não vai se vestir como um cowboy, a sua persona não iria se vestir assim. Então você sempre tem que estar analisando como é a minha persona campeã por completo. Sua rotina, seus hábitos, sua vida, o seu papo, as pessoas que andam, que eu já vou falar mais na frente disso. Então analise tudo. E juntamente com esse hábito, você precisa definir metas específicas, metas claras e metas reais, palpáveis, porque o maior erro das pessoas é, eu quero mudar em 6 meses. Vai lá, a pessoa ganha R$2.000 e coloca que quer ganhar 100 mil. Poxa, isso é impossível, gente. Não dá pra você sair de 2 a 100 mil em 6 meses. Pode acontecer? Pode, mas não faça das exceções uma regra na sua vida, porque você vai se frustrar, vai desanimar e não vai querer mais progredir. Então, você precisa primeiramente definir quais são suas metas em todas as áreas da sua vida. Qual é a sua meta física? Qual é a sua meta mental? Qual é a sua meta espiritual? Qual é a sua meta financeira? Porque isso vai também te dar um norte, vai te dar um oriente, um caminho para você seguir. Por exemplo, sua meta física é engordar 12 quilos. Sua meta física é emagrecer 12 quilos. Sua meta mental é ter menos ansiedade, mais estabilidade emocional, ser uma pessoa mais alegre. Sua meta espiritual é se dedicar mais um tempo para Deus, um tempo para meditar, para orar, seja o que você acredita. Sua meta financeira é aumentar seu faturamento de 2 mil para 10 mil, para 15 mil, para 20 mil, mas faça metas palpáveis, de pouquinho em pouquinho. Igual quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu não defini que eu queria emagrecer 12 quilos. Na verdade, quando meu esposo me falou, você vai chegar nos 50, eu falei, não vou chegar nos 50. Mas foi acontecendo no processo, sabe? Eu defini que eu queria emagrecer 5 quilos. Quando eu cheguei nos 5 quilos, eu defini mais um pouquinho. E assim a gente vai subindo de nível em nível. Porque se você faz muito grande e não chega lá, você se desanima. E a vida tem um tempo, tem um processo. Tudo tem um tempo ali de gestação. E eu quero que você sempre se lembre que se você tá plantando cenoura, você vai colher cenoura. Então não se desanima no processo se não for no tempo que você queria, sabe? Tem um tempo ali no processo que a gente não tem tanto controle dele assim. Porque se a gente fica muito ansioso, que é tudo muito imediato, a gente desanima. E é o que tá acontecendo muito com a geração de hoje em dia. É que quer tudo muito rápido, muito imediato, tudo pra ontem, tudo quero ficar milionário, quero emagrecer, quero botar o shape. E aí entram em atalhos, em gatilhos muito ruins, porque quer rapidez, quer imediatismo e não faz bem pro nosso organismo. Começa a fazer dieta
dietas muito restritivas, então para de comer ali que não faz nada saudável e gera uma compulsão alimentar mais na frente. Abre uma empresa, pega um empréstimo, investe tudo e aí não dá esse retorno tão rápido, não tem uma segurança ali, então já desanima, já fica endividado. Então calma, respira, vai dar certo, só que você precisa seguir esses passos certinhos que eu tenho certeza que sua vida vai mudar em 6 meses, mas tenha isso muito claro na sua cabeça. E agora que você já teve clareza, fez seu diagnóstico, também definiu a sua persona campeã e teve as suas metas claras e definidas para dar um caminho para você trilhar e seguir, agora eu quero que você comece a fazer o básico bem feito. O que muitas pessoas falham é nem fazer o básico bem feito. Às vezes que é muito perfeccionismo, fica, eu tenho que ser assim, tenho que fazer o melhor. Calma! Começa fazendo o básico, faça o básico direito, depois você vai para outro nível, depois você vai evoluindo cada dia mais e mais e mais. Porque se você não faz o mínimo, como é que você vai fazer o máximo? É o famoso feijão com arroz. Gente, não tem como um chefe de cozinha querer ser estrela Michelin se não sabe fazer nenhum arroz com feijão. Então começa a fazer esse arroz com feijão muito bem e depois você vai progredindo, aí você vai fazendo um risoto, vai fazendo outros tipos de arroz e vai evoluindo até chegar na sua estrela Michelin. A vida não tem como a gente querer estar do básico, do principiante, já pular pro hard, pro avançado, pro difícil, não. A gente vai do principiante pro intermediário, depois pro avançado, porque se você pula, você não consegue nem saber o seu processo, você não consegue se manter ali, não tem nem como, gente, é humanamente impossível. Então faça o mínimo bem feito, o básico bem feito. O que seria esse básico? Comece pelo menos bebendo a quantidade de água diária por dia, porque vamos supor, você quer ganhar massa, você quer emagrecer, não bebe nem a quantidade de água que precisa, como que você vai conseguir? Você não vai conseguir, você vai ter retenção, seu corpo não vai estar hidratado, seus músculos não vão ter força. Então você precisa fazer esse básico bem feito primeiramente, você precisa lapidar esse básico, essa rotina, começar a se alimentar de forma mais saudável, mais constante, não fazer dieta restritiva de uma vez, tipo, eu quero emagrecer, tirei a comida. Não, começa a se alimentar um pouquinho mais de salada se você não gosta, aí você vai aumentando um pouquinho de legume, um pouquinho de salada, um pouquinho de arroz, um pouquinho de proteína, um pouquinho de ovo e vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Você quer começar a praticar um exercício, não começa colocando a meta para você 7 vezes na semana, 6 vezes na semana, não, começa colocando 3 vezes na semana. Às vezes você não consegue nem 3 vezes na semana, começa 10 minutinhos por dia, gente, é o básico, é o mínimo 10 minutinhos. Talvez seja não ir para uma academia, mas pelo menos levantar, se alongar, mexer, já vai ajudar muito na sua vida. Se você quer começar a ler, não sai colocando pra você, eu quero ler 30 minutos por dia. Não, gente, se você não tem o hábito de ler, você não vai conseguir, você vai desanimar fácil. Então começa lendo 10 minutinhos por dia. Começa fazendo coisas básicas na sua rotina que vai te levar pro nível mais avançado. Então lembre, faça o básico bem feito para chegar nos próximos níveis. Próximo passo é, comece a lapidar a sua rotina. A gente já definiu toda a clareza, já começamos a melhorar. Agora é o momento da gente ter uma constância. E eu digo que aqui é a parte mais difícil, porque no início a gente tá cheio de energia, tá muito animado, hypado, quero fazer, vamos fazer, quero o resultado. Só que aí vão passando os dias, vai caindo esse nível de energia, a vida vai acontecendo, vai surgindo imprevistos, afazeres, obrigações, e a gente vai desanimando, vai deixando pra trás, não vai dando prioridade pra isso, a gente já não vai estar mais com aquela energia, porque a gente quer ver o resultado. Só que o resultado, ele leva tempo. Então aí que a gente precisa ser muito forte, ser muito resilientes, antes frágeis, pra gente não desistir e desanimar nesse tempo. O que faz a gente ter realmente resultados é a constância naquilo que a gente tá fazendo, porque nada é do dia pra noite, como eu já cansei de falar pra vocês. Tem um tempo de gestação ali, tem um tempo de formação. Então nesse passo, organizar de fato a sua vida. A gente já começou a moldar, lapidar, então agora a gente vai colocar ali, vai escrever com horários, vai colocar no seu dia como uma obrigação, para quando a gente for olhar a nossa organização, a gente falar, tenho que fazer isso, tenho que honrar o compromisso com a pessoa mais importante da minha vida, que é você mesmo. A gente é a pessoa mais preciosa da nossa vida, a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, porque se a gente não tá bem, se a gente não tem bons hábitos, se a gente não tem boas ações, boas escolhas, a gente não consegue nada na nossa vida e transfere isso para outra pessoa. Então você precisa honrar esse compromisso com você. Então eu quero que você pegue um planner, que você pegue uma agenda, mas eu sempre indico o planner e eu gosto muito do planner campeão, porque nele a gente consegue organizar de fato, rastrear os hábitos, ter todo o olhar macro pra gente ter esse compromisso. Mas se você
você não tem, então pegue o que você tem de costume. E aqui você vai determinar horários para os bons hábitos na sua vida, para as atividades na sua vida. Por exemplo, das 10 a meio-dia eu vou para a academia. Das 5 às 6 da tarde vou estudar algum conteúdo que vai agregar na minha vida. Porque quando tá ali na sua agenda e você tem que marcar no final do dia, ou você vai ficar muito orgulhoso por ter cumprido aquele compromisso consigo mesmo, ou você vai ficar desanimado e desorgulhoso com você mesmo. Tipo, poxa, não fiz o que precisava ser feito. Como é que minha persona campeã agiria nessa ocasião? Como é que eu vou chegar nas minhas metas, nos meus objetivos, seguir o meu propósito se eu não tô conseguindo fazer o que eu estimulei para fazer comigo? Então isso, quando você faz, você vê se você fez realmente aquele compromisso que você determinou. Além de você ficar mais animado, você vai querer ser mais produtivo, você vai ficar feliz consigo mesmo. E quando a gente tá feliz com quem a gente tá sendo, é mais fácil de progredir, é mais fácil de ter uma constância ali. Outra dica também que eu tenho a dar pra você é fazer um diário consigo mesmo, porque é difícil ver os resultados. Às vezes a gente tá lá tipo, nossa, tô me matando, tô fazendo, tô estudando, tô lendo, mas não tô adquirindo conhecimento, não tô emagrecendo, não tô ganhando massa. Então pega e vai tirando fotos do seu processo. Por exemplo, se é na academia, vai tirando foto toda semana, porque eu tenho certeza, se você pegar a semana 1 com a semana 4, você já vai ver um pequeno resultado ali. Por mais pequenininho que ele seja, vai ter um resultado. E não só nisso, também quando, sem ser de fotos, quando você escreve lá naquele diário do primeiro, você consegue ver que você já dorme melhor, que você tá mais animado, que você não sente tanto sono à tarde, que você tá menos ansioso, menos estressado, que aquele livro que você tá lendo também te trouxe alguns insights, muita coisa agregou na sua vida. Quando você foi falar com alguém, você deu um conselho melhor. Então, quando a gente tem essa clareza, né, a gente consegue muito ver nossos pequenos resultados. Por isso que é importante a organização, porque é nesses momentos difíceis de desânimo que a gente vai ter que honrar o compromisso que a gente fez com a gente mesmo. Porque se você é uma pessoa que fala, eu vou fazer isso, isso e isso, e você nunca faz, você nunca vai acreditar em você mesmo. Porque se nem você acredita, como é que outra pessoa vai acreditar? Talvez você não quer organizar por horário, porque sua vida, a sua rotina é muito variável. Então, pelo menos coloque os compromissos que você precisa fazer para encaixar ali no seu dia. É assim que eu faço na minha. Na terça eu coloco academia 10 horas, na quarta academia outra hora, na quinta academia outra hora, mas tá lá. A academia sempre tá lá, o meu estudo sempre tá lá, a minha leitura sempre tá lá. E no final do dia, quando eu vou dar check, eu vejo se eu honrei com a minha palavra, se eu honrei comigo mesmo e com a minha persona campeã. Além da agenda, é você se organizar no seu dia a dia também. Poxa, quero fazer uma dieta, mas não tenho tempo para ir em casa, eu tenho que comer. No domingo, prepara as marmitinhas para você levar para o seu serviço, prepara o lanchinho. Mas é sempre pensando em fazer escolhas que vão facilitar o nosso processo de escolha também. Porque se eu não levasse esse meu lanche, seria muito mais fácil eu abrir o iFood e pedir alguma besteira. Uma coxinha, um pastel, coisas do tipo. Então também se organize a sua rotina para facilitar na sua organização de bons hábitos. E o próximo passo é reset no externo. Gente, esse passo é essencial. Parece clichê falar, mas eu quero que você faça um raciocínio junto comigo agora. Você tem uma maçã que já tá estragada, já tá podre. E você coloca ela do lado de uma maçã que tá novinha. A maçã que tá novinha, com o passar dos dias, ela vai apodrecer, vai ficar doente, vai ficar feia, vai ficar sem vida muito mais rápido do que se ela estivesse sozinha ali naquela fruteira, naquele canto. E na nossa vida é da mesma maneira. Quando a gente tem pessoas, quando o nosso ambiente também está sujo, desorganizado, está um caos, vai refletir diretamente em quem a gente é e nos nossos resultados. Por exemplo, se a sua casa tá uma bagunça, suas roupas estão jogadas, tá uma sujeira, tá um caos, como é que o seu cérebro vai se concentrar ali naquele momento de estudo, naquele momento de leitura? Você vai ficar começando a pensar que tem que limpar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e não vai ter aquela concentração de fato, e nem vai ter o ânimo para começar, porque quando o ambiente, quando a casa tá uma bagunça, não dá vontade de fazer nada. E eu não digo só o ambiente da sua casa, mas digo o ambiente que você frequenta, seja uma boate, seja um bar. Às vezes você nem quer tá ali porque você não soube falar não. Falo muito isso em um outro vídeo que tem aqui no canal, então vai lá assistir também sobre saber falar não para as pessoas, é essencial. Ou por exemplo, você tá cercado de pessoas que não tem nada a ver ali mais com você, então você precisa conseguir desapegar do antigo para receber as coisas novas. Se você fica preso ali nos hábitos antigos, nas pessoas antigas, nos ambientes antigos, você não vai conseguir trazer o novo, não vai conseguir com que você receba coisas novas. E não só isso, eu falo também de amizade. Às vezes você está cercado de amizades que vão te puxar para baixo, que não vão te motivar, amizades que não estão nada a ver com o caminho que você quer perseguir. Por exemplo, você quer acordar num domingo
domingo de manhã para ir fazer um exercício, para fazer uma corrida, mas todo o seu ciclo de amizade ali quer ir pro sábado de madrugada, à noite, na festa, e isso vai te atrasar do seu objetivo, do seu propósito, porque você vai querer ir. Não adianta. A gente é influenciado, sim. Falar que a gente não é o maior papo de adolescente. Ai, mas eu não sou influenciável pelas pessoas. Balela. Você já viu um roqueiro andar com um cowboy? Não anda, gente, porque não faz sentido você tá ali, não tem assunto, não tem propósito, não tem objetivo, não tem valores alinhados. Só você olhar rodas de pessoas por fora. As pessoas que são do surf, elas andam geralmente com quem é do surf, da praia. As pessoas que são mais skatista, mais alternativa, você vai ver os amigos dela, vão ser tudo nesse estilo, porque a gente é sim influenciável, a gente anda em tribos, a gente anda em bonde, a gente não vai andar com uma tribo que não tem nada a ver com a nossa, não tem nada a ver com nossos princípios, tudo. A gente não consegue andar com pessoas que são muito opostas. Isso é pra tudo na vida. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de trabalhar, uma workaholic, digamos assim, e o seu amigo não, pra que trabalhar? Deixa a vida me levar. E você vai trabalhar menos por causa dessa influência. E até mesmo quando você começa a se desprender ali dos seus ambientes externos, da onde você frequenta, o seu ciclo vai começar a fazer piadinha, vai começar a te zoar, vai te atrasar, porque você vai ficar com vergonha. E aí você começa a progredir na vida, ganhar um dinheirinho. E você sabe que pra você ganhar mais, você tem que sair dali, você tem que crescer. Só que você fica com medo, porque aquelas pessoas ficam, nossa, tá ganhando dinheiro, hein? Vai esquecer dos parça. Nossa, mas tá ficando metido, hein? Não, mas pra que isso? Pra que você vai ficar mostrando? Você vai comprar um celular novo? Sabe, é piadinhas que, mesmo a gente achando que não nos faz mal, vai travando a gente, vai criando um bloqueio, uma crença, porque a gente começa a ter vergonha, começa a se achar o diferente ali da rodinha, mas tipo, nossa, eu tô com muito dinheiro, meus amigos não têm. Você começa a não querer mostrar tanto, aparecer, começa a não querer comprar as coisas, a desfrutar da vida, você começa a querer não viver por medo dessas piadinhas, por medo do julgamento, e isso acaba que vai te prendendo cada vez mais. Você poderia estar evoluindo, mas você começa a ficar estagnado por conta disso. Então, se você quer resultados na sua vida, quer construir bons hábitos, quer mudar a sua vida em 6 meses, você precisa fazer esse reset externo. Mas sempre se lembre que se você quer grandes resultados, o processo vai ser grandioso também, vai ter mais dor, vai ter mais sofrimento ali, vai requer mais esforço, porque nada na vida é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Sempre tentar fazer todos esses passos que eu acabei de te mostrar agora. E eu acabei de te mostrar eles, então começa a colocar em prática para você ter a sua vida transformada em 6 meses, porque aconteceu isso comigo. Uma coisa que também ajuda muito a gente a cumprir nossos objetivos é fazer um compromisso público. Então eu quero que você comenta aqui embaixo 2 coisas que você deseja melhorar na sua rotina e 2 coisas que você pode fazer para melhorar na sua rotina a partir de agora, que vai te levar na sua persona campeã e no seu objetivo. E claro, se você gostou desse vídeo, se acha que eu agreguei na sua vida, não deixe de se inscrever no canal, ativar no sininho, deixar o like, que ajuda muito a crescer esse canal e poder inspirar e motivar cada vez mais e mais pessoas. Então, até o próximo vídeo!